Levante as suas mãos e diga para Ele que você o adora. Fala para Ele: o Senhor é a razão de eu estar aqui hoje. O Senhor é a razão de eu estar aqui aos teus pés, Senhor. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas aqui estamos. Aleluia. Eu gostaria que você repetisse esse louvor e cantando em alto e bom som, com toda a sua força. Eu gostaria muito que você desse esse louvor como oferta dos seus lábios a Ele, de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu apenas essa palavra. Estou só te esperando. Vamos mostrar.
Eu já coloquei as minhas vestes Louvado seja Jesus. Nesse instante, eu gostaria que você preparasse a sua Bíblia. É esse momento, é o momento que nós, eu, grupo de louvor, todos nós iremos parar para receber uma palavra que vai edificar a nossa vida. Amém. O pastor Vinícius Carvalho é um amigo de muitos anos. Amém? Amém? Nós fomos pastores juntos em Minas Gerais. Anos atrás, foi assim, uma alegria imensa poder não receber hoje o deputado federal Vinícius Carvalho. Nós estamos recebendo hoje o pastor Vinícius Carvalho. Hoje, Deus tem usado ele muito e vai usar muito mais nessa manhã para a edificação das nossas vidas. Então, gostaria de que você prestasse bastante atenção, desse ouvidos à voz do Espírito Santo, porque é algo que vai edificar a sua vida, é algo que vai fortalecer você, de maneira que o ser humano que você for ao entrar já não será mais o mesmo ao sair. Nós não estamos aqui para convencer você, para apresentar a você uma religião, não. Nós estamos apresentando para você um Deus que pode salvar a tua vida. E se você se apegar a Ele, você vai sair daqui completamente diferente de como você entrou. Amém? Então gostaria que você recebesse com muita alegria, com as suas expectativas de fé lá em cima, porque uma palavra de Deus vai vir da boca do próprio Deus para a edificação da sua vida, para a edificação da sua vida espiritual. Amém? Pastor Vinícius, vamos aplaudir o nome de Jesus pela vida do pastor. Em nome de Jesus, eu tenho certeza de que vai ser uma bênção. Pastor Vinícius, fica à vontade. Obrigado, pastor. Amém. Bom dia. Bom dia. A paz. Olha, eu falo para as pessoas que me conhecem, e os pastores que são amigos, que esse momento para mim é o momento mais importante, pastor Marcos, que nós temos, de tudo aquilo que nós fazemos, é podermos trazer a palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que exorta, a palavra que consola, que transforma. Curva a sua cabeça, por favor. Espírito Santo, te glorificamos, meu Deus, pela nossa vida e pela vida, meu Pai, de todos aqueles que estão aqui, que nos acompanham por meio dessa transmissão, aqueles que não puderam estar aqui, que certamente o Senhor também tem preparado o momento certo para transformar a vida dessas pessoas, assim como o Senhor transformou a nossa vida. Por isso aqui estamos, meu Pai, que a mensagem, meu Deus, preparada, venha ao encontro da necessidade do coração dessas pessoas. E se por acaso, meu Senhor, alguma coisa que foi preparada não for da sua vontade, muda, meu Pai. Tenha liberdade
para poder nos abençoar a igreja conectar. Porque os nossos pensamentos não são os seus pensamentos, meu Deus. O seu pensamento é muito mais alto do que os nossos. E às vezes nós pensamos em trazer uma mensagem, mas na verdade tu queres outra. Porque o Senhor, melhor que ninguém, conhece o coração, as necessidades, a ansiedade natural das pessoas. E por isso o Senhor tem um momento certo para poder falar em cada coração, a cada coração. Então que seja agora, para que o teu Filho Jesus, o nosso Senhor, seja glorificado através da vida de cada uma delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, o capítulo 17. Lucas 17, versículo 20. Nós temos aqui anotado algumas mensagens, alguns versículos para a reflexão da igreja, para a nossa reflexão. E diz assim: a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que é isso para nós refletirmos? As pessoas começam a criar fábulas do que é o reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem que o Senhor Jesus trouxe através dos evangelhos para cada um de nós. E a mensagem dos evangelhos que serviu para que discípulos, depois o próprio Senhor, tendo orado a Deus durante toda uma madrugada, levantou 12 apóstolos para que por intermédio desses fosse disseminado o Evangelho e, consequentemente, para aqueles que aceitam esta verdade, o reino de Deus. E muitas vezes nós vemos pessoas que agem em nome de Deus, mas que a conduta está completamente diferente daquilo que os evangelhos ensinam. Que é cuidar do próximo, que é amar o próximo, que é você ser misericordioso, você ter empatia com as pessoas, você tratar as pessoas com cordialidade, com educação, você não ter ódio das pessoas. Quando eu digo você, eu me incluo também. Vivemos num mundo que hoje todo mundo está correndo, todos estão correndo, está todo mundo estressado com alguma coisa, e chega e descarrega todo esse estresse em cima de alguém que não tem nada a ver. Esse ponto é apenas uma das reflexões para nós podermos fazer. Será que você, ou a pessoa que está nos assistindo, nos vendo nesse instante, será que de fato temos o reino de Deus dentro de nós? Eu não estou apontando o dedo para ninguém, estou fazendo reflexão, estou fazendo análise da minha vida, da minha conduta. Convido a você fazer a mesma coisa. Porque quantas religiões existem no mundo?
religião. Ele é liberdade, é você ter liberdade em Cristo. É você poder entrar num lugar e se sentir à vontade, se sentir bem. É você chegar aqui na igreja e você não ficar preocupado se o pastor vai gostar da sua conduta aqui dentro. Ou você preocupado com a pessoa que está ao seu lado, se está te olhando com um olho torto, pelo fato da sua vestimenta ser diferente, da sua roupa ser diferente da roupa dela. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. E tem lugares que querem impor às pessoas como é que este que dirige acha que você tem que se vestir, como você tem que se comportar, como você tem que lidar com as pessoas que trabalham contigo. Em outras palavras, ninguém tem capacidade para poder agir segundo aquilo que pensa, aquilo que quer. Tem que seguir sempre o padrão de alguém superior, quase igualado a Jesus. Ou por que não dizer, pensar até que é superior a Jesus, para poder criar uma forma. Não existe forma. Cada um tem a sua. Cada um precisa. Nem você que é casado, casada, você é igual ao seu marido, igual à sua esposa. Tenha liberdade em Cristo. Tem uma outra passagem para reflexão, que eu anotei essa palavra em Atos dos Apóstolos, logo no início. Depois nós vamos voltar em Lucas, tá, gente? Depois que o Senhor, Ele é elevado aos céus e derrama o Espírito Santo, em Atos capítulo 2 fala sobre a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 diz assim, versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A promessa de Deus, a palavra de Deus, é para que após a sua assunção aos céus, que esperassem em Jerusalém, que a igreja esperasse em Jerusalém, até que do alto fosse derramado o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele quem nos reveste de poder. Nós temos o nome de Jesus, temos a autoridade de Jesus, mas o cristão não é completo para poder, principalmente, buscar a sua salvação, se do alto não vier o Espírito Santo sobre ele. E o Espírito Santo não vem sobre qualquer pessoa pelo tempo que tem de igreja. O Espírito Santo não vem sobre qualquer pessoa pelas caridades que ela faz. O Espírito Santo não vem sobre qualquer pessoa por você achar que aquilo que você faz é suficiente para que Deus derrame sobre nós, sobre você, o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é derramado para aquele que tem um coração arrependido, para aquele que procura com esse arrependimento tomar a atitude de se batizar nas águas. Por que o se batizar nas águas? Mas Vinícius, eu já me batizei nas águas lá atrás. Beleza. Será que lá atrás, quando você se batizou nas águas, desse caminho até aqui na frente, a sua conduta tem sido a conduta que demonstre de fato que você acredita
em Cristo Jesus? Que você segue os ensinamentos de Cristo Jesus? Se a sua resposta é não, então você deve, assim como você o aceitou como seu único Senhor e Salvador, você tomar uma atitude formal de morrer para este mundo, ser sepultado como ele foi, ou seja, descer as águas, e quando sair das águas, crendo que é uma nova criatura em Cristo Jesus. O arrependimento, o batismo nas águas e depois o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo, ele é para quê? Para que você possa ficar falando línguas? Não. Não é só para a sua edificação própria. O batismo no Espírito Santo é para que você de fato seja testemunha de Jesus. E a testemunha completamente diferente do que você era ou é antes de receber o Espírito Santo. Porque não tem aquele que tenha recebido o Espírito Santo e a sua conduta ela continue sendo a mesma que era quando você começou a conhecer o Evangelho. Você, quando conheceu o Evangelho, já teve uma transformação na sua vida, que você parou, se impactou com aquela mensagem e pensou consigo mesmo: opa, eu não posso continuar nesse caminho, porque se eu continuar nesse caminho, a tendência é eu me perder e ir para o fogo eterno. Então eu quero ter a minha vida eterna. E quando você começa a ter esse pensamento, você começa a valorizar dentro de você, não é uma religião, é o reino de Deus. Amém. Mais alguém da igreja vai dizer amém? Amém. Glória a Deus. E esse reino de Deus que tem que ser resgatado. Esse reino de Deus dentro de nós tem que ser resgatado. Quando se estão em igrejas, se acham donos da verdade. São, como diz Paulo, ignorantes dentro da sua religiosidade. Não sou eu que digo. Paulo se refere aos ignorantes dentro da sua religiosidade, que faz tudo em nome da sua religiosidade, que obedece cegamente aos seus pastores, aos seus líderes, e não tem a capacidade, porque tiraram a capacidade destas pessoas de pensarem: onde está o reino de Deus nisso? É a Bíblia. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é tirar um tempo, ler e meditar, e pedir direção do Espírito Santo. Quando você pede direção ao Espírito Santo, ele vem e transforma a sua forma de pensar, de agir. Continuando aqui em Atos 2, lá no finalzinho, para nós voltarmos para o livro de Lucas, diz aqui, depois do 37, que fala lá, 3.000 batizados. Depois Pedro, ele faz um sermão, faz uma pregação, fazendo toda a menção dos evangelhos, como tudo começou, mostrando para aqueles que não conheciam a Jesus, que não conheceram a Jesus, que não viveram com Jesus como os apóstolos viveram. E outra coisa, apóstolo e discípulo são coisas completamente diferentes. Discípulo tem uma finalidade e apóstolo tem outra finalidade. E diz assim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. No 41 diz assim: então, os que aceitaram a palavra, porque tem aqueles que não aceitam, é natural. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Deus. E quem levou a propagação do Evangelho durante todo o reinado romano daquela época não foram os discípulos somente, os 70 que depois Jesus chamou para poder ir de 2 em 2 à sua frente anunciar onde que ele ia passar. Não foram os 12 apóstolos, depois que Judas traiu, ficou sendo 11, depois veio Matias, mais um 12, depois Paulo, chamado pelo Espírito Santo para continuar aos gentios em todo o Império Romano, levar a palavra e a salvação. Foram essas multiplicações aqui de pessoas que creram, se arrependeram, se batizaram nas águas, buscaram o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo e foram. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho, não é isso? Lá no livro de Marcos, capítulo 16, vamos lá em Marcos 16. Mais precisamente o 15, mas vamos ler aqui o 14. A ordem para a evangelização. Essa ordem para a evangelização foi antes da assunção de Jesus aos céus. Jesus estava ainda em forma humana aqui na terra. Quando aqueles 3.000 foram batizados, Jesus já não estava mais na forma humana. Foi derramado o Espírito Santo sobre todas aquelas pessoas. Com a presença do Senhor Jesus aqui na terra, o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre as pessoas, apenas sobre Jesus. Mas ele deu autoridade do nome dele e deu autoridade da palavra. Versículo 14 fala assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinham visto, que já tinham visto que ele fora ressuscitado. Ele morreu, ressuscitou e estava ali andando entre eles durante 40 dias. Mas os próprios discípulos e os apóstolos, pelo fato de não terem o Espírito Santo, não acreditaram muito, porque estavam acostumados em ter a presença de Jesus ao lado deles. Eles se garantiam, eram Jesus fisicamente ao lado deles. E quando Jesus reclamou com eles por causa da incredulidade, mas era com esses que ele podia contar. Tanto que esses 12, vocês vão ver, daqui a pouco nós vamos ler aqui, como é que se deu a escolha dos 12 apóstolos, retirado de todos os discípulos que seguiam Jesus. Mas Jesus disse aqui, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é o que nós vemos acontecer. O que tem de denominação espalhada por esse mundo, o que tem de religião cristã espalhada por esse mundo, segundo historiadores, chegam mais de 33.000 religiões cristãs espalhadas pelo mundo. Ide, pregai o Evangelho. Temos que ir, não tenha dúvida disso. Mas o que é esse ide? O que é esse pregar? É só pregar a palavra de Deus? Não. Você pregar a palavra de Deus é você manter a Bíblia também.
Fechada? Não. Sim. Sabe por que sim? Porque o seu testemunho é a própria Escritura aberta. Eu sou homem, ser humano, você é homem ou é mulher, ser humano sujeito a falhas. Não vivemos com prazer nas falhas que temos. E a misericórdia de Deus nos permite, toda vez que a gente tropeça, a gente se arrepende, Ele sacode a gente, assim, vai, continua na jornada, não para não. O pregar não é você só abrir a Bíblia. O pregar é você tratar as pessoas com dignidade. O pregar é você cuidar dos seus familiares como Jesus cuida da igreja. Às vezes a pessoa fica tão preocupada, mas tão preocupada em falar de Jesus, que ela esquece de mostrar Jesus. Isso é hipocrisia. Igreja forte não é aquela que tem quantidade de membros, milhares e milhares de membros. Igreja forte é aquela que tem salvos. É aquela que tem dentro de si o reino de Deus. Se eu paro na igreja e critico as pessoas achando que a minha conduta é que é a certa e a dela que é errada, desculpa, eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Sai de casa de manhã cedo, vem para a igreja ou vai para a igreja, depois vai, come qualquer coisa na rua, volta para evangelizar, aí depois volta novamente para a igreja e em casa está o marido que é incrédulo, está os filhos que é incrédulo, está a esposa que é incrédula. Aí fala assim, eu não sei por que os meus não se convertem. É porque eles estão esperando que você pregue o Evangelho para eles. É igreja. Eu falei para o pastor Fábio, gostei muito do nome da igreja. Conectar. Tem tanta gente desconectada dentro da igreja. Das igrejas. Tanta gente. E de pregar o Evangelho. Ou vamos abrir um trabalho lá na África. Tem muita gente sofrida, tem. Aqui no Brasil também tem. Muita gente sofrida. Não precisa ir para outro estado. Aqui no estado de São Paulo tem uns rincões, pela misericórdia de Deus, por conta do trabalho que eu desenvolvo na política, só a título de exemplo, nós conhecemos muitas cidades paupérrimas. Não precisa ir muito longe, mas nós temos rincões aqui no Brasil, situação precaríssima, e vai para o mundo afora pregar o Evangelho. Tem que ir, sim. Mas esse pregar não é só você pegar a Bíblia e levar a Bíblia e falar de Jesus. É você levar a oportunidade para as pessoas. Tem lugares que as pessoas falam assim, mas aqui já está cheio de igreja. O que a gente precisa é geração de emprego. E muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja, você que está nos ouvindo, nos assistindo, você é um empresário que ainda não abriu a sua mente, que você ir e levar o seu produto, levar aquilo que você faz para outro lugar, com o seu espírito de cristão, isso também é pregar o Evangelho. Desperta. Sai de dentro dessa casinha, pelo amor de Deus. Não adianta, vou abrir uma porta. Qual é a finalidade? Não estou fazendo crítica nenhuma, apenas reflexão para a igreja. Qual é a finalidade? Jovens que estão aqui, eu quero ser pastor. Maravilha. E o reino de Deus está precisando de médico. O reino de Deus está precisando de juiz. O
reino de Deus está precisando de procurador, está precisando de policial, está precisando de delegado, está precisando de um montão de profissionais para fazer a sociedade conhecer o reino de Deus por intermédio do testemunho. E na política também. E às vezes a pessoa fica com a mente dela fechada, bloqueada, cauterizada, porque ela tem que ser pastor. Tanto homem quanto mulher. O chamado é de quem? É Deus. Eu confesso uma coisa para você. Eu nunca quis ser pastor na minha vida. Porque eu vivia uma vida, entre aspas, de liberdade e não queria estar preso a uma regra, a uma doutrina. Quando o Espírito Santo me chamou, eu e minha esposa não soubemos dizer não, mas eu larguei os meus projetos pessoais no mundo, que eu tinha legítimos na área de telecomunicações, para poder servir a Deus. Eu não vim para a igreja para ser pastor porque eu estava necessitado, precisando de emprego. Eu larguei porque, como diz a Escritura, a quem muito se perdoa, muito se ama. E nós quisemos levar esse amor que nós recebemos de Cristo Jesus para as pessoas. E fazemos isso até o dia de hoje. São 37 anos pela misericórdia de Deus nos caminhos do Senhor. Com falhas, com erros, com perseverança, com resiliência, só olhando para Ele. Só para Ele. Porque o dia que você parar de olhar para Jesus e passar a olhar o homem, é dois tempos. É você olhar e tropeçar. Porque enquanto você olha para cima, para o alto, você caminha a sua jornada inteira. Você não vê a distância que você caminhou. Você não vê a distância que você andou. Você não vê os obstáculos que você já ultrapassou. Porque os seus olhos não estão para baixo, estão nele. Ide pregar o Evangelho. Veja dentro da sua casa os seus familiares. A minha irmã mandou uma mensagem para mim, uma das minhas irmãs, preocupada. Natural, a irmã tem 60 e poucos anos. Preocupada com uma situação que disseram que pode acontecer. Não é que vai acontecer. E ela mandou uma mensagem, falou: Vi, tem como você me ajudar nessa situação? Porque família não tem jeito, você tem que estender a mão. E não é com peso. É família, é sangue, é com prazer. Eu mandei para ela uma mensagem, isso na sexta-feira à noite, perguntando, pedindo a ela mais informações sobre aquela situação que ela estava relatando, para eu poder entender e saber como eu poderia ajudá-la. É assim que eu faço. Primeiro quero analisar para ver como nós podemos estender a mão. Aí, passados 3 dias, ela não me mandou mensagem, não respondeu, eu liguei para ela. E ela me contou a história toda. Ela falou assim: você desculpa estar te preocupando, mas é que pode acontecer. Eu falei: meu amor, se acontecer, pode ter certeza que o seu irmão vai estar ao seu lado para poder te apoiar. Então não sofra por antecipação. Amém? Amém. Ela chorou ao telefone, deu aquele suspiro de quem diz assim:
que paz. Glória a Deus. Entende? Isso é você levar o Evangelho às pessoas. Eu estou dando apenas um pequeno exemplo do que eu fiz, do que eu faço. Não é que eu sou melhor que alguém, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu sou igual a você. Tenho sentimentos. Eu choro, eu rio, eu fico aborrecido às vezes. Somos iguais. O senhor quer que pegue um pouquinho de água para ela? Pode ficar tranquilo, precisa ficar. Isso, alguém quer levar água para ela, tá? Ele, perdoe-me, a distância e a idade não permite multiplicar. Obrigada, Camila. Mas a distância, tá, gente? A idade não conta não, tá? Amém. Vamos no livro de Lucas agora, o capítulo 6. Você fala de ir e pregar, Jesus estava, na verdade, dando aos seus discípulos uma orientação, uma direção e atribuindo a cada um uma grande responsabilidade. E cada um recebeu uma responsabilidade segundo a sua capacidade e condição humana. Ele não colocou e não coloca sobre ninguém qualquer fardo. Pelo contrário. Porque se ele manda, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque ele tem um jugo leve e um fardo suave. E Jesus, ele aqui nesse capítulo 6, no versículo 12, fala a escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias, versículo 12, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. O próprio Senhor Jesus passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Ele tinha inúmeros seguidores. Ele já estava fazendo, já há muito tempo, o trabalho que ele veio fazendo após ele ser tentado lá no capítulo 4, ele fazia os milagres pela vizinhança toda. Então já tinham seguidores com ele. E desses seguidores, Jesus pediu a Deus a direção através de uma noite de oração, para que confiasse a esses um trabalho muito mais específico do que aquele dos discípulos. Os discípulos serviam de forma geral, mas o apóstolo é aquele que era enviado para uma missão, uma finalidade específica. E quando você trata das coisas de Deus, você não pode fazer, você não deve fazer, porque poder todo mundo pode tudo o que quiser. Ninguém é obrigado a nada. Mas você tem que ver qual é a sua finalidade. E por isso que você deve, se a sua finalidade é relacionada ao reino de Deus, você deve pedir direção a Deus, sim. E quando eu pedimos direção a Deus, o Espírito Santo te orienta. Ele orienta toda a igreja, ainda que você não tenha tido a experiência com o Espírito Santo.
mas ele te conduz. E aqui diz no versículo 13: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Esses caras, eles eram tão diferentes, só para você ter uma ideia, eu estava lendo sobre isso aqui, eles são tão diferentes, porque tinha Simão, o Pedro, André, Tiago e João, 4 pescadores. Então já tinha a forma deles de ser, forma rústica, bruta, porque lidavam com um tipo de trabalho que requeria isso deles. Mateus, vou dar aqui apenas mais 2 exemplos. Mateus, coletor de impostos. Os judeus queriam matar Mateus porque ele servia os romanos, porque ele colhia os impostos do povo judeu. Os romanos, o Império Romano dominava aquela região há muito tempo. Depois tem aqui, deixa eu ver, isso aqui é interessante, Simão, chamado Zelote. Esse Simão era um revolucionário. Ele queria fazer com que o reino de Israel voltasse a ser reconhecido diante do Império Romano. Então, para ver que o próprio Espírito Santo escolhe as pessoas segundo o que elas têm no coração. E Deus, ele deixa claro, o que agrada a Deus é a sinceridade que eu, que você temos em nosso coração, mesmo com as nossas falhas. Não importa quem você seja, se você é uma pessoa que tem no seu coração a sinceridade, ainda na forma bruta de ser do ser humano, se você está aqui é porque ele te escolheu. Se você está nos assistindo agora, é porque ele preparou esse momento para você, para colocar dentro de você o reino de Deus. E assim seguiu. Depois os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Por que o Vinícius são os 12 apóstolos? A Bíblia não fala a respeito disso. Por que ele escolheu 12 de todos aqueles discípulos? Mas tem-se alguns entendimentos que faz menção às 12 tribos de Israel, referente às 12 tribos de Israel. Mas não é nada que a Bíblia diga, olha, ele escolheu 12 por causa disso. Fica a critério e mistérios do próprio Senhor. Amém? Capítulo 9. Aqui ele chamou os 12. No capítulo 9 de Lucas. Versículo 1. Diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o quê? Virtude. Na minha versão está escrito assim, poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele deu poder e autoridade do nome dele. Esses ainda não tinham o revestimento do Espírito Santo. Mais adiante nós vemos que depois ele chama 70 e dá a esses 70 também a mesma autoridade para irem diante dele nos lugares que ele passaria, para poder levarem ou preanunciarem a chegada de Jesus, a chegada do próprio Evangelho. Foi quando nesse capítulo 10 fala a respeito de que eles, quando voltaram os 70 até Jesus, e voltaram regozijados, voltaram cheios de alegria, porque eles viram os demônios se submeterem às suas ordens em nome de Jesus. Foi quando o Senhor disse para eles: olha, vocês não devem ficar felizes porque o diabo, os demônios, se submetem a vocês em meu nome.
Vocês devem ficar felizes, porque o nome de vocês está rolado, está escrito no livro do reino, no livro dos céus. Amém? Amém. Essa é a grande alegria que nós devemos ter. Todos nós que aqui estamos, o nosso nome está escrito. Mas para que o nosso nome permaneça escrito até o dia que nós até o dia de nós nos encontrarmos com Ele, é a nossa parte. É aí que nós entramos, é aí que nós buscamos, é aí que nós confiamos na palavra, é aí que nós confiamos e vemos de fato o que é preciso fazer. Início, quando você ouve o Evangelho, você se arrepende da sua conduta, da sua vida, você se batiza nas águas. Depois que você se batiza nas águas, como um ato formal de reconhecimento que você aceitou o Senhor como seu único Senhor e Salvador, e você começa a usar essa autoridade do nome do Senhor Jesus, e essa autoridade do nome do Senhor Jesus, ela somente é aplicada para aqueles que procuram viver uma vida digna diante de Deus. Porque não adianta a pessoa estar na igreja, não querer viver uma vida reta diante de Deus e querer que o diabo se submeta ao nome de Jesus por seu intermédio. Não vai se submeter. Não vai se submeter. Porque a Bíblia relata que certa pessoa foi querer expulsar demônios em Atos dos Apóstolos em nome de Jesus a quem Paulo pregava. E o demônio incorporado na pessoa, ele disse para aquele que estava tentando expulsá-lo: sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós. E diz que esta pessoa saiu muito ferida e muito machucada. Então, se a sua conduta não é uma conduta que dê respaldo a você, para que você use a autoridade do nome de Jesus para submeter o diabo que está oprimindo alguém ou tentando contra a sua própria integridade, você deve buscar esse fortalecimento. Você deve buscar essa comunhão com Deus. E é muito mais fácil e muito mais rápido do que você querer sair de onde você está e pedir ajuda de alguém para poder ir lá fazer aquilo que você pode fazer. Você pode fazer. Basta você querer fazer. Mas para você fazer, você tem que ter uma vida reta diante de Deus. Essa vida reta não é sinônimo de perfeição. Somos imperfeitos, sempre seremos imperfeitos. Mas nós fomos escolhidos por Deus, e por termos sido escolhidos por Deus, Ele nos olha sempre com olhos de misericórdia, desde que eu queiramos nos arrepender sempre dos nossos maus feitos. Amém? Amém? Está aqui. Para finalizar, Lucas capítulo 24. Lucas 24, capítulo, nós vamos direto para o 49. Depois que o Senhor ele foi crucificado, depois que ele apareceu para os seus discípulos, ele explica as Escrituras a partir do versículo 44, e no 49 ele deixa um fechamento para logo depois vir o Espírito Santo sobre todos aqueles que crerem, todos aqueles que querem, todos aqueles que buscam essa comunhão. Ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois na cidade, até que do alto,
sejais revestidos de poder. Nós temos a autoridade no nome de Jesus, mas o poder do Espírito Santo é somente para aqueles que são revestidos pelo Espírito Santo. E o que é melhor de tudo, para todas as pessoas que querem. Você não precisa pagar absolutamente nada por isso. Você não precisa achar que a sua idade não permite mais que você receba o Espírito Santo, seja por ter uma idade avançada ou ser muito jovem. O Espírito Santo, ele é para toda criatura, todo aquele que nele crê. E quando recebe o Espírito Santo, aí voltamos lá em Atos capítulo 2, a pessoa é batizada e a pessoa é enviada por Deus para poder ir e pregar o Evangelho da salvação, para que todos que recebam esse Evangelho saibam. Você não precisa depender do homem para que você seja salvo. Você não precisa depender de doutrinas de qualquer igreja, de qualquer religião, para que você tenha dentro de você o reino de Deus. Amém. Ele está dentro de você. Amém? Basta você ter isso. E quanto ao IT, o pregar o Evangelho, espero que a igreja tenha despertado. Não é preciso você abrir a Bíblia para falar de Jesus. A sua vida tem que ser essa vida. Filho para a glória de Deus. Eu havia pedido às nossas, pastor Fábio, eu havia pedido às nossas irmãs que estavam aqui louvando a Deus que terminasse essa pregação com uma canção. Vocês podem me ajudar? É aquela da Fernanda Brum, que sua glória fez comigo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que a tua presença aumente. Eu não sei não, gente. Você acha que eu sou correndo? Eu estou frito. A igreja sabe? Sabe? Vocês me ajudam? Elas estão vendo, elas vêm. Valeu, meu sofá. São boas, hein? Durante essa canção, esse louvor, você medite e faça dela a sua oração diante da mensagem do Espírito Santo nos trouxe. É com vocês. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na vida ardente,
toma a nossa vida, toma o nosso ser, meu Pai, toma em Pentecostes, aleluia. Te glorificamos, meu Pai, aleluia. Suave, mais uma vez esse refrão. Quem já pisou no santo dos santos? Quem já pisou no santo Receba, receba o Espírito Santo. Receba e seja cerrado. Ele vem ser bom esse dia, essa manhã, para te ajudar, para te visitar, para te renovar. Aleluia. Quem já pisou Receba o poder de Deus sobre você. O reino de Deus já está dentro de você. E agora, com o Espírito Santo sobre você, você recebe o poder do alto. Aleluia. Seja abençoado, igreja. Onde você for, seja abençoado. Para a glória de Deus. Pastor Fábio. Glória a Deus. Nós não temos mais o que dizer. Pai, em nome de Jesus, a igreja ora pela vida deles. Pedimos a Ti que o Senhor venha dar sabedoria, direção, que o Senhor possa ser a estrutura da vida deles. Pai, sem a Tua direção, eles jamais conseguirão executar aquilo para qual foram chamados. Então, Espírito Santo, orienta, inspira, direciona, abençoa,
que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha abençoar o lar, a família, enfim, que sejam eles um instrumento em tuas mãos, que eles possam, meu Pai, naquilo a qual eles foram arregimentados, escolhidos, chamados, que eles possam executar com excelência, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre o lar deles, que o Senhor possa conduzi-los, abençoá-los de forma grande e abundante. Nós estamos aqui, meu Pai, no teu altar, um lugar sagrado, que a vida deles sejam santificadas e por ti abençoadas. Nós, como igreja, oramos pela vida deles e os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, em nome de Jesus.